Olha, Eduardo, obrigado por estar connosco para esta conversa. E isso me pergunta logo assim inicial, um bocado óbvia, que é... O Eduardo nasceu onde? Em Setúbal, Em Setúbal. E a o sua, Hospital Velho. ok, e a sua família já era de Setúbal? Eh, a minha avó, da parte da minha mãe, não era de Setúbal. O resto da família era toda de Setúbal. Ok, e vinha de onde, da outra parte? A minha avó, da parte de mãe, vinha do Norte. Ok. Porque também há muita migração que veio do Norte, não é? Sim. E... Esquece-me o nome da terra. tranquilo. E nasceu no Hospital Velho, mas moravam em onde? Nos Olhos d'Água. Ok. Que era um dos famosos bairros antigos de autoconstrução. De um lado eram as casas que não tinha água nem luz, e no outro lado eram as barracas. Ok. E ao meio passava o ribeiro, para onde é que chegavam E os dejetos todos. toda a gente. E o Eduardo cresceu nos Olhos d'Água sempre? Ou chegou a ir para outro sítio? Ou... Não, a minha mãe, quando eu fiz 6 anos, meteu-me na casa do Gaiato. Ok. Estive lá até aos 8 anos. Depois é que vim outra vez para cá. Na casa do Gaiato era cá em Setúbal? Não, Ou é era Algerus. É Algerus. Ok. Portanto, pertence ao distrito aqui. E o que é que se lembra dessa sua infância nos Olhos d'Água? Aqui? O que é que se lembra da sua infância nos Olhos d'Água? Lembro-me pouco, porque, portanto, estive lá até aos 6 anos. Depois, aos 8, fui para o Castelo Velho. E como é que era essa vida no Castelo Velho? No Castelo Velho era diferente, era uma barraca, portanto, era um bocado diferente, éramos 4 irmãos, o pai e a mãe, portanto, vivíamos lá. A nossa irmã mais velha já tinha casado, já tinha um filho, e o outro a seguir, também já tinha casado, moravam no Casal das Figueiras. Numa casa arrendada. Pois. E nós morávamos ali na Casa do Campo. Mas estás a falar, pronto, só para quem está a ver e ouvir, no tempo do fascismo ainda, não é? Sim. Em que décadas? 50, 50, 60? 18, não, década de 60. Ok. A 70 já é mais... Já lá vamos então. E como é que era a vivência das pessoas no castelo? O que é que elas faziam? Que tipo de dependência económica tinham? Havia, portanto, era um bocado assim, havia uns que trabalhavam, outros que não faziam nada, uns que, portanto, havia 3 ou 4 famílias que, portanto, era daquelas, como a gente diz, viviam à margem da lei, não é? Uhum. Como se diz em bom português, não é? E o resto trabalhavam, uns eram no mar, outros na construção civil, um ou dois nas fábricas. Portanto, já eram pessoas mais ou menos, portanto, não havia como é dizer, não havia o quê? Sobre as pessoas não havia um grau de cultura que pudesse contar a história da, portanto, como é que, porque um bairro de lá está ali, não é? Sim. Pois, o Casal das Figueiras também tinha, o bairro de lá tinha a Cova de Mouros, tinha lá as Pedreiras, tinha o Casal das Figueiras em si, também eram muitas barracas que havia ali. E até na altura o Eduardo vai-se embora, não é? Tentei ir embora várias vezes, quando tinha 16 anos, e depois com 18 fui-me embora mesmo. E quando diz tentou, porquê? Tentou e não conseguiu, porquê?
Olha, já nem me lembro o que é que voltava para trás. Não, portanto, havia aquela coisa, "Pá, vamos para a França e Sim, tal, sim. por aí fora, não sei quantos. Depois, com 18 anos, já consegui chegar lá e fazer papéis e trabalhar, e, portanto, E foi assalto, como se dizia na altura? fui assalto. Ok. Como é que funcionava isso? Não paguei nada, não. Fui assalto sozinho, Sim. mas o moço não. Eh, e depois, quando desertei, também fui assalto. Então, mas foi 2 vezes ou foi só uma vez? Fui 2 vezes. Foi aos 18? E outras quando eu desertei da tropa. Ok. Mas chegou a ir lá ou foi-se embora antes de ir para a tropa? Eu estive lá até aos 20. Depois vim para a tropa, entrei para a tropa, depois desertei. Que era a palavra de ordem para desertar com armas. Então, mas pronto, é isso que eu queria. A primeira vez que o Eduardo. A primeira vez que o Eduardo vai embora, já tinha assim alguma consciência política ou era mesmo questão Não económica? não tinha nada, era só económica. Então, mas nesses Não. 2 anos nasceu entre os 18 e os 20 Sim. e esse processo aconteceu em França ou ainda cá? Aconteceu em França só. Ok, e quando o Eduardo chega à França, foi para onde? Fui para Paris. Ok, e instalou-se naqueles bairros à volta da cidade? Tive uns tempos lá no famoso bairro Champigny, Uhum, que, portanto, houve porrada em monte com a polícia, sim. com a malta que hasteou a bandeira portuguesa mais alta que a bandeira francesa. Havia esses problemas. E, portanto, aquilo houve porrada. Estava lá um foyer é um conjunto daquele tempo, era casas pré-fabricadas, digamos, tipo relote, também. Uhum. A gente havia lá em Champigny um foyer. E, portanto, e depois conheci lá uma pessoa e tal, um amigo meu, que era aqui de Setúbal também, e depois mas esse já estava em França, era o Piguita. Depois ficámos aí, eles deram guarida, portanto, já passámos lá umas noites, e depois fomos à nossa vida, né? Arranjámos trabalho, trabalhar. Esquece-me. Há uma cena que é assim, em Paris havia um comitê de assistência à malta que desertava, e a malta portuguesa com problemas, havia pessoal que dava apoio. E, portanto, eu conhecia alguns da malta que estava lá a atender as pessoas. Então um dia estou lá a falar com ele e, portanto, chega um sujeito que era do Partido Comunista. E, portanto, até como é que se chama? Ele nunca disse. Sim. Era clandestinizado. A gente nunca dizia o nome. Daqui fartei-me de rir com essa cena. Portanto, uma pessoa começa a decifrar, foi quando começou a ouvir falar da PIDE, portanto, o que é que eles faziam às pessoas. Conheci pessoas que tiveram presas pela PIDE e que, portanto, levaram muita porrada. Uns fugiram, outros ficaram lá, só foram libertos com o 25 de Abril. Muitas vezes conta-se a história que Paris era um centro importante também de oposição, não é? De oposição ao regime. E às vezes parece que se conta assim uma história que é que havia uma elite, não é, da oposição em Paris, mas que as pessoas que moravam em Champigny e nesses bairros não tinham intervenção política, mas isso não é verdade. Portanto, havia uma série de pessoas que fugiram a assalto e que foram por questões económicas que acabaram por se envolver também Eu fui politicamente. para Champigny quando tinha 18 anos, Sim. quando cheguei lá
depois quando desertei, não. Quando desertei já não... Já não foi para lá? Não. Fui para a Holanda. Ok. Portanto, a gente arranjamos problemas lá com a polícia, porque andávamos a colar cartazes e, portanto, era proibido. Aquilo era uma organização clandestina e, portanto, criámos problemas, que não tinha papéis naquela altura, portanto, fui expulso da França. Ok. E os cartazes eram sobre o quê? É só contra a guerra colonial. Ok. E diga uma coisa, isso nos anos 60, foi 70, pronto, 70. início de 70. Sim, início. Isso, o cisma sino-soviético estava em altas na altura, portanto, havia assim, o pessoal afeta ao Partido Comunista, mas também havia já muitos coletivos maoístas, IML, e sentia-se... Havia mais quem andava mais na luta, era a malta, os MLs, está a ver? Ok. Porque o Partido Comunista levou porrada como... em 34 foi aquela gente toda Sim. ao campo de concentração e depois houve umas decisões lá, portanto em 60, que é quando nasce o Chico Martins, não é? Uhum. Qual era o partido, já não me lembro. Então, mas quando estava na Holanda, estava nesses coletivos ML, já? Estávamos na Holanda, fui fazer parte do Comitê de Apoio aos Desertores e Refratários Portugueses. Ok. Portanto, nós, qualquer malta, nós tínhamos 3 ou 4 pessoas que portanto, percebiam lá do esquema holandês. E, portanto, tínhamos uma pessoa lá que tratava depois quando havia problemas, os portugueses tinham alguns problemas, iam lá para tentar... Questões jurídicas e... Sim. E, portanto, tínhamos lá um moço que era o Rui, era professor universitário. Portanto, ele ajudava a malta mais coisas. E quando se estava 5 de Abril, está na Holanda ainda? Estou na Holanda, estava a trabalhar. E então? Veio o meu chefe dizer que então, o 25 de Abril, lá, está a guerra há muitos em Portugal e tal, não sei o quê. Então, olha, não trabalho mais. Mas era um chefe holandês? Era. Eu disse ao gajo, até não trabalho mais. Não, trabalho ao fim do dia, depois vai. Não. Mas o Eduardo sentiu logo o chamamento para voltar? Ou teve logo consciência de que era uma revolução, que podia ser uma revolução? Ou seja, como é que o Eduardo percebeu que era uma abertura, uma revolução que pudesse permitir o regresso, não é? Porque aquilo, imagino que na Holanda demora... Pois, portanto, nós tivemos a informação que era um golpe de Estado, que era contra o Caetano, portanto, nós éramos todos contra o Caetano, contra a política do Salazar. E, portanto, a partir daí, vamos todos para Portugal, então como é que é? Claro. E chegou quando? Em maio. Em maio fiz lá o 1º de maio em Paris e depois vim para cá. E quando voltou para Setúbal? Para Setúbal, lá para cima outra vez? Sim. Para o Castelo? Depois a partir daí nós começamos reunimos a malta. Então, como é que é? A gente mora em barraca, ainda temos direito a uma casa. Olha, a partir daí começou a guerra com a Câmara, com o Fundo de Fomento à Habitação, portanto, com os órgãos ligados à habitação. Nós tivemos pessoas que nos ajudaram, ligadas também aos processos.
Tivemos vários amigos e amigas. Mas vocês antes do SAL ainda fizeram comissão de moradores antes? Pois, a gente tem o processo. Porque o processo Casas e Barracas não, né? Houve esse movimento todo grande. Sim. Portanto, nós tínhamos de estar organizados, não é? Portanto, e nós pensámos em formar uma comissão de moradores. Portanto, eu estava a rir porque ninguém queria dar o nome. Ninguém queria dar o nome? Como é que se chama? Eu falei, então, já chega. Como é que ficou o nome, então? Ninguém queria dar o nome para a comissão. Pois. Mas era porquê? Por receio ainda dos hábitos do antigo regime? Sim. Com medo ainda, pensavam que... Pois ainda não tínhamos ouvido falar que a PI tinha acabado, que coisa, pois a malta tinha um certo receio em avançar para a frente, não é? Mas depois, com o avanço das tropas, portanto, a malta começou a ter confiança e a andar para a frente. Ok, portanto, vocês na altura não tinham comissão, vocês usavam a tropa ou usavam o Copcom enquanto... nada? Nada. Nós organizamos quase, como é que é dizer, quase à parte de tudo. Nós, portanto, não era só uma pessoa sozinha, éramos todos, não é? Pensámos logo na formação da comissão para ir falar com isto, com aquilo, tínhamos que ter os representantes lá do bairro. E, portanto, era-nos exigido isso, não é? Então, nós formámos a comissão de moradores e depois, para aí fora, foi exigida a formação de uma associação de moradores. Okay. E quando aparece o SAL, vocês chegam-se à frente logo para avançar com o bairro? Sim. E como é que foi a escolha de escolherem o terreno? Outra coisa que é, se as pessoas todas do castelo foram as pessoas que acabaram por ter casa, ou algumas que não ficaram de fora, se o processo foi até ao fim ou ficaram casas por fazer? Não. As casas foram... O castelo ficou limpo. Ok. Eu estou a dizer isto porque há muantos bairros onde isso não aconteceu, né? Onde várias fases não foram com... Não, mas nós... havia uma ou duas que queriam vender as casas antes de coisas. Vendes as casas, ficas aí dentro da barraca. E como é que foi o processo? Já agora, pronto, vocês chamaram ao bairro Grito do Povo. Então é assim, a gente eu estou-me a rir porque é uma história engraçada essa. O Grito do Povo era um jornal, não é? O jornal ML, não é? Pois era o OCMLP, que era Sim. A organização. E como o jornal era o Grito do Povo, a malta, havia umas quantas mulheres, porque a nossa luta foi, temos que agradecer às mulheres, até eu farto de dizer isto, as pessoas pensam que isto não é verdade, mas isto era verdade, as mulheres era o que sentiam mais a questão de uma casa, de terem as suas coisas, do que os homens, a vivência antes do 25 de Abril. O homem trabalhava e a mulher é que limpava a casa e é que fazia as coisas, não é? Isso era a educação fascista. Sim. Portanto, e aí as mulheres gritavam muito nas reuniões. Então punha-se, isto foi o nome, então como este jornal aqui, o Grito do Povo, ficava o Grito do Povo. Okay. Não foi imposto nada, foi uma coisa de... Toda a gente concordou, não houve grande discussão, porque a malta gostou do nome e pronto. E o processo SAL do Grito do Povo
Vocês fizeram em autoconstrução ou vocês contrataram trabalhadores? Autoconstrução. No princípio começámos com a autoconstrução, porque tínhamos muita gente ligada à construção civil. E então os técnicos do SAL, alguns gajos mais ou menos, gajos porreiros, e portanto ajudavam imenso a associação, não é? Eduardo, mas onde estava a ser feito o Grito do Povo e no mesmo tempo, nesta zona também poente da cidade, havia vários bairros também que tinham comissões e associações, também houve outro SAL, sem ser só o do Grito do Povo, não é? Vocês tinham uma relação entre vocês? Sim. Como eu disse, nós pensámos em formar interassociações e conseguimos formar. E depois a malta dos Pinheirinhos, eles tiveram problemas, e depois do bairro da Liberdade também, que é a Cova do Canastro. Portanto, tiveram problemas e depois daí acabou a interassociações. E que tipo de problemas é que se levantavam? Todos os problemas porque o SAL foi criado e acabou. Durou pouquíssimo tempo, um ano. Um ano, que foi com o Nuno Portas. O Nuno Portas. Portanto, pois eles queriam voltar para trás outra vez, mas, portanto, havia já bairros em construção, os gajos já não podiam. Portanto, havia a lei que já era o Estado que emprestava o resto do dinheiro para a finalização da construção das casas. Portanto, e daí juntaram-se. Nós juntámos à malta de Lisboa. A malta de Lisboa era muito mais bairros, era muito mais gente. E portanto, e daí começou a guerra com o Fundo de Fomento da Habitação. Depois foi criado o Instituto Nacional da Habitação. O INH. O INH. Depois foi criado uns quantos. Porque esse problema do empréstimo, isso quase durou até aos dias de hoje, praticamente, e inviabilizando a legalização completa dos bairros. Por causa de dívidas. Pois, portanto, não se pode dizer que era uma coisa má, os empréstimos, né? Portanto, porque ninguém tinha possibilidades de fazer e acabar a casa, né? Só com o dinheiro que eles davam a fundo perdido. Eles davam 90 contos na altura a fundo perdido. E, portanto, eles sabiam que também não chegava o dinheiro. Sim, mas uma coisa é fundo perdido, outra coisa é o dinheiro que tem que devolver, não é? Pois aí tinhas que pagar, com juros e com tudo, como a gente pagou, a gente ainda deve 20 mil euros, assim uma coisa. Depois a Câmara ficou com a dívida, isso tem-me atrapalhado aí qualquer. Mas o bairro, depois, quando é construído, quando é que ficou bem pronto? Olha, queres que... Mais ou menos, vai. 80 e tal, não sei, não posso ser preciso. Eu tenho lá do coisa, tenho as datas das primeiras casas. Nós fomos do processo SAL, na construção fomos a primeira associação a ter casas. Foi a primeira fase. Foi 30 casas, foi em 76, 76, em dezembro de 76 já. Depois a segunda fase foi 15 casas e a terceira foi 20 e poucas, 21 ou 22, assim uma coisa. Portanto, em 80, olha, não quero mentir, não quero tentar adivinhar.
porque isto tem datas, porque há aquela fotografia que tem lá o Zeca e a malta. Está ali no livro. No jornal, saiu no jornal, o Zeca foi lá ao bairro. Quando se está a falar disso, vocês tiveram um apoio também externo, de pessoas conhecidas? Sim. Portanto, foram alguns capitães de Abril. Okay. Foram lá à festa, era a festa. Foi o presidente da Câmara, o Francisco Lobo, que era do Partido Comunista, mas era uma pessoa que ajudava a malta e ajudou, portanto... E o Zeca foi lá ao bairro em contexto, o Zeca Afonso? O Zeca era um gajo... Isto foi assim, o bairro está lá, está o Zeca, era... tinha ideia. Às vezes tinha ideias malucas. Começou, foi ele mais o Odete Santos, foram lá ao bairro, vamos ocupar as casas, que o bairro de Pescadores estava em construção. Okay. A malta foi, eu por acaso ainda estava no bairro. Disse, então, mas a malta foi ocupar aquilo porquê? Portanto, depois o Zeca depois veio outra vez, depois, então, mas como é que é isto? Então a malta está na construção do bairro e agora vai ocupar as casas porquê? Ora, pois, portanto, a partir daí houve uma relação com ele boa. Um gajo é assim, uma pessoa está habituada a falar tudo, não é? Não, mas não devia estar... Mas ainda hoje há homenagem, até agora um mural de homenagem ao Zeca Afonso lá no bairro, não é? Está lá, está. O Zeca ia lá, era um gajo fixe. E essa homenagem foi escolha dos moradores, homenagear com o mural... Sim, dos moradores, quer dizer, não... como é que é aquilo que a gente vai? As oficinas. Sim. Vocês têm um espaço em que se encontram e tomam decisões sobre o bairro. Sim. É aquela malta mais politizada. E acha que o facto de haver esse espaço de encontro, que é as oficinas, isso existe porque não é uma herança da vossa maneira de estar, de pensar a sociedade de forma coletiva? Sim, porque há pessoas que... Portanto, acham e veem uma maneira de unir as pessoas em discussões de problemas existentes nesta sociedade, portanto... Eu acho bem, acho que... Acho bem. E as pessoas do bairro sentiram que a sua vida melhorou bastante com o novo bairro? A gente... sim. Já não é preciso carregar água para lavar a roupa, já não é preciso carregar água para beber, já não é preciso... Já tenho uma casa de banho para ir à casa de banho, portanto, já é uma vida diferente, enquanto na barraca não tinham estas regalias, não, estas necessidades, não sei como é que eu ia dizer, não tinham estes problemas. Portanto, daí ainda hoje estava lá a malta a pintar a casa. Eu perguntei, então, como é que é? Olha, sem fazer ninguém faz. Se não fizer, ninguém faz, não é? E, portanto, isto também é teu, não é? Pois é, claro. Pois, é bom ouvir, assim, certas opiniões, não é? Porque nós, a associação em si, funciona como
há uma ideia. Se for a ideia, se for aprovada, faz. Se não for Ok. aprovada, não se faz nada. Pois. Quem manda é a maioria, não é? Mas sobre isso da associação, sobre estar a passar e alguém estar a pintar porque sente que o bairro é dela, depois do Sal, grande parte da habitação foi feita para as pessoas que moravam em bairros como aqueles antigos, foram bairros sociais, construídos pelas câmaras e pelo governo, etc. O Eduardo sente que há uma diferença de vivência entre os bairros que foram construídos no Sal, num processo coletivo, e pelas pessoas que estão nos bairros sociais hoje em dia? Sendo que há uma diferença de... Há uma diferença, porque é dizer assim, esta casa é minha. Outra é dizer assim, eu pago a renda na casa, de uma casa, não é? É diferente. Aí uma pessoa, a cabecinha diz, há qualquer diferença aí, não há. E acha que também é diferente coletivamente, ou seja, o bairro é nosso e o bairro não é nosso, também tem esse impacto? Tem, portanto, é esse coisa também dizer que as casas são nossas. Okay. Não se fala muito em bairro, fala-se mais em casas, porque é o individualismo, não é? Sim. O individual. Mas eu acho bem, eu não tenho nada contra isso, não é? E como é que o Eduardo vê, tendo em conta o que estamos a assistir na cidade portuguesa, e se calhar para pessoas como o Eduardo que cresceram no fascismo, fizeram parte da mudança a seguir à Revolução, e hoje sentimos, às vezes, em alguns momentos, que está a haver um retrocesso. Que importância é que o Eduardo acha que tem passar esta mensagem sobre o que aconteceu, sobre o Sal, sobre a construção coletiva, para as novas gerações? Eu acho que toda a gente que está mais à frente devia te explicar às pessoas, porque hoje eu acho que as pessoas politicamente não têm grande visão das coisas que aconteceram. Há muitos partidos que não têm interesse em contarem a história do fascismo, não é? Porque facilita-lhes a vida. Há outros que têm interesse, não é? Em contar como é que as pessoas viviam, como é o nosso caso, não é? Isso é uma questão muito importante. Eu acho que sim, que todos nós que temos mais um pouco de visão sobre a sociedade, acho que devíamos todos contar o que aconteceu, a história, para aí fora. Não ficar sentado, portanto, à espera que alguma coisa aconteça. Não é? Eu acho que sim. Apesar de estarmos aqui a falar um com o outro e parece haver este formalismo, nós temos público, portanto posso perguntar se alguém quer fazer uma pergunta antes de terminarmos. Eu tenho uma partilha, não sei se faz sentido. Uma coisa para mostrar ao Eduardo, mas posso mostrar. Pois. Do mural do Zeca. Sim. Recebi há dias uma fotografia do Samina, o artista que pintou, lembras-te? Lembra-me, Samina? Eu nunca mais ouvi. Vê lá. É a gente dos dois? Não, É ele. quando ele estava a voltar para Portugal. Ah, Lá quem está nessa foto. isto é o coisa. Como é que é o nome dele? Eu não sei quem é. Isto não é o Samina? Não, É O o. Samina tirou a foto. é o Zeca no aeroporto. É o? O Zeca no aeroporto. Não parece o Zeca. É por causa aqui da luz, da Itox, já. Samina e o Zeca têm o mesmo corte de cabelo, por acaso. É o Zeca. No aeroporto.
me parecia a coisa. Já está numa foto assim. E atrás mais nada? Tem mais nada? Vanessa, nada? Conta a história da Marquise. Pô. Vai, eu não sei nem um colete, tem que contar. A Marquise era a minha mãe. Era? A minha mãe. E então? Então, ela trabalhava na fábrica de conservas do peixe. Então, chegava atrasada ao trabalho, então ia falar com o mestre para não descontarem as horas, né? Eles trabalhavam às horas, ganhavam a hora. E dizia, olha, senhor não sei quantos, olha, eu atrasei-me porque tive de estar a limpar os vidros da Marquise. E depois o outro pessoal, as mulheres do outro, davam-lhe latas de conserva para ela ter as latas, porque tinham que fazer X latas à hora. Havia essa solidariedade, dava-lhe para ela compensar. Pois, porque ela, portanto, era... estava a limpar o jogo, ela morava numa barraca. Ok. Não, mas isto também nos tempos que correm, ou seja, mesmo que a sua mãe chegasse atrasada, as colegas de trabalho serem solidárias para ela não perder o... Sim. Havia, portanto, ainda há mulheres que vêm falar comigo, a tua mãe, não sei quantos, tal, por aí fora. Pois, era uma boa companhia, uma boa colega de trabalho, portanto, por aí fora. Portanto, e foi mais também por ela que ela falava muito alto. Que veio à tona o grito do povo, o grito, portanto, porque a gente gritava pelos nossos direitos. Havia lá mais gente, mas essa da Marquise é famosa. Há muitas pessoas que ainda falam, né? Ok. Então, Eduardo, obrigado. Acho que tem mais uma coisa a acrescentar, que era... Olha, havia antes do 25 de Abril, havia uma palavra que era que a malta que desertava tinha que desertar com armas. Sim. Pronto, era só isso. Tu vá, obrigado. Se desertar, que desertemos com armas. Pois, era uma cantiga do tiro, era dizer, e as armas que roubam, pensam logo em esconder.